Olá, meus amigos. Eu vim aqui rapidinho fazer um vídeo bem rápido. Inclusive, ele não pode passar de 10, 15 minutos no máximo. Porque é o seguinte, eu gosto de falar quando eu sei o que eu vou falar e sobre o que eu vou falar. E sobre as coisas que eu falo. Não falo aleatoriamente, não. Então, tudo que eu falo para vocês, eu conheço. Tanto que ninguém até hoje vai me desmentir. Então, eu gosto de ver para falar. Eu recebi de um amigo o programa 350 do Terceiro Milênio. Ele me pediu, mandou para mim com as recomendações. Diga, me faz um favor, assiste esse vídeo e depois eu quero conversar contigo, porque eu não entendi nada. Eu estou vendo uma outra cultura racional. Eu assisti e vim correndo para avisar vocês. Eu acho o Porfírio uma cabeça de camarão. Tem nada ali que se aproveite. E muito vaidoso, querendo mostrar que sabe, mentira, inventa coisa e tudo mais. Mas eu agora mudei de opinião. Então eu vim mudar minha opinião. Para mim, ele está maluco, louco, totalmente desequilibrado. Ele está falando de coisas que não existem dentro do livro Universo de Desencanto e atribuindo ao racional superior a cultura racional. Olha, eu comecei a ler o livro, a estudar cultura racional, no Orelhão. Em 1960, não existia primeiro volume ainda. Eu comecei a estudar ali. Eu tive vários papos, conversas com o seu Manuel. O seu Manuel não abria a boca para não falar sobre cultura racional. O seu Manuel fazia propaganda 24 horas por dia. Uma vez ou outra, no momento de diletantismo, de lazer, que aí a gente contava uma piada, brincava, conversava com ele, falava de outras coisas, mas o tempo todo era cultura racional. Ele falou tudo ao contrário, ele está falando tudo ao contrário. E me admira que o pessoal ali na mesa, aplaudindo. Teve um outro que deve ser companheiro de manicômio. Quando ele acabou de falar, o cara virou e falou assim, show de bola, negócio assim, perfeito, não sei o quê, parabéns. Elogiando o que ele falou. Eu não vou gastar o tempo de você, eu só fiz umas pequenas anotações. Olha só. Ele diz que quando nós perdemos a pureza, nós perdemos vida. Diz que pureza é vida. É uma vida simples, humilde. Nada disso, pureza é uma qualidade. Qualidade de límpido, é uma coisa que é pura. Vida é substantivo, pureza é um adjetivo. Não são nada iguais. Diz que a pureza é uma vida humilde, simples. A vida do diamante, então, não é humilde, porque quanto mais puro, mais valioso ele é. Então, veja você dizer que pureza é vida. Então, quando o racional fala que perdemos pureza, perdemos partículas, ele está dizendo que nós perdemos vida. Só que eles continuaram perdendo partículas, então não perdeu a vida. Então, veja como ele está invertendo as coisas. Ele diz que existe a ressurreição. Qual o momento que o livro fala em ressurreição? Se o livro mesmo nos ensina que a morte verdadeiramente não existe, como é que vai ressuscitar uma coisa que não morre? Ele fala na ressurreição. E mais adiante, quase no final, ele diz que ninguém morreu. Então como é que tem ressurreição? Ele se refere à natureza divina. Natureza existe apenas no campo eletromagnético. Natureza divina pressupõe que é a natureza de Deus. Quem é ele para falar da natureza de Deus? Ele fala natureza divina, que se transformou em eletromagnético. A natureza divina se transformou em eletromagnético. Continuando. Ele diz que a nossa vida é uma vida invertida. Ora, vida invertida se pressupõe que é a vida que vem para cá e outra vai para lá, mas são as mesmas vidas. O que é vida invertida? Eu nunca vi isso no livro. Eu nunca ouvi o Sr. Amaral falar em vida invertida. O que é isso? Ele fala que as virtudes são vidas. Virtude é vida. Virtude é uma qualidade de conceito daquilo que é puro, invejável, perfeito, em conformidade com o bem, com o mal, com a moral. Quer dizer, uma vida de virtude.
Olha outro adjetivo, ele confundindo com, com substantivo. Você está maluco. Ele criou um novo personagem que o livro não tem, que é o animal, o racional animal. E ele fez questão de explicitar. Não é racional, animal racional, não. É racional animal. O que é isso, meu Deus? Olha só, ele além de confuso, totalmente confuso, você não consegue entender. Eu realmente não entendi nada do que ele falou. Não entendi nada. Ele ocupou o quadro todo, o programa todo. No final, uma senhora fez uma pergunta a ele, ele embolou tudo. Não dá para conseguir entender. Olha o que ele diz. Mais uma coisa aqui, eu notei várias coisas, olha só, isso tudo aqui são anotações das ignorâncias que ele falou. Eu vou repetir algumas para vocês entenderem. Por exemplo, diz que os feitos de Deus formou o raciocínio. Ele diz que a ciência, a filosofia e a religião estão diante de uma situação inusitada. A situação inusitada é aquela situação repentina, sem programação, que não é usual. Que situação inusitada é essa? Ele fala em filosofia como se filosofia fosse um ramo de pesquisa, de ciência. Não, filosofia, ela te dá a visão, a corrente para você ter uma melhor interpretação sobre os fatos, sobre coisas, sobre pessoas. Ele não sabe nem o que é filosofia. Eu acho que esse rapaz não é professor. Ele se apresenta como professor, mas não pode ser muito burro ou maluco, como está mostrando. Então, ele diz mais. Ele fala de Deus analisando Deus. Ele fala como se Deus pensou nisso, Deus quis fazer isso, Deus quis fazer aquilo. Entendeu? Eu não estou conseguindo entender. Ele diz aqui, que Deus é que decidiu em dividir tudo em 7 partes. Ele fala uma coisa até interessante, que tem que rir. Ele diz o seguinte, que os racionais que perderam a virtude, eles foram enterrados na água-choca. Eu nunca vi ninguém enterrado em água-choca, em água nenhuma. Eu vejo pessoa afogada em água. Agora, enterrado em água-choca, não. E aí ele diz que a água-choca é o carbonário. A água é o carbonário. Não sabe nem o que é carbonário. A água-choca é carbonário. Ele diz mais, ele falou tantos absurdos da glândula pineal que os cachorros, parece até que ouviram, começaram a latir como se estivessem reclamando, porque eles têm glândula pineal. O cara falou os maiores absurdos. Assistem. Olha aqui, faz favor, não acredite em mim, não. Assista esse programa, Terceiro Milhão, 350. É só ele que fala. O programa todo, 20 minutos. O festival de asneira, de confusão, que esse rapaz falou. Coisa de doido, de maluco, de desequilibrado. Entendeu? O que mais que ele botou aqui? Ele diz aqui o seguinte. Ele fala num sequestro. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele fala no sequestro. Não. Ele, inclusive, está ficando mal educado. Ele não era mal educado, não. Ele fala lá, não sei o que. Aí ele diz assim: é uma suruba de minhoca. Suruba de minhoca. Ele comparou alguma coisa lá com suruba de minhoca.
que a última virtude, que os racionais foram perdendo, a última virtude, ela foi absorvida por uma classe premiada por Deus. Meu amigo, Deus não fez nada nesse mundo, tudo é produto de transformação. Está no livro. O racional, em momento algum, pega o primeiro volume, vai até o 21. Aí ele vem falar no livro, uma pergunta que a moça fez, ele não respondeu nada, se enrolou todo, e disse que está no 8º volume do histórico, que é pergunta de resposta, quer dizer, livro que deve ter sido feito por ele, porque não foi o Racional nem o São Manuel que fez aquele livro. Eu sei, e afirmo. Ah, outra coisa que ele falou sobre o ser humano, ele desenvolvendo, ele vai adquirir um corpo virtual. Ainda diz assim, há uns anos atrás, se falar nisso, ninguém entendia, mas é um corpo virtual, entendeu? Quer dizer, então eu vou dizer uma coisa, que eu já vou encerrar, porque o meu tempo está passando. Preste atenção, eu tenho compromisso. Eu vou pedir para o filho, vai se tratar. Para de falar. Quem é amigo dele, assiste, pega ele, leva ele para fazer um tratamento psiquiátrico. O problema dele é mental. Não é burrice nem ignorância. Ele já é vaidoso. Isso aí aconteceu por culpa da vaidade exacerbada dele. Dele é aquele muquirana lá que era parceiro dele. Entendeu? Então, quem é amigo do Porfírio, por favor, leve o Porfírio para se tratar. Ele está maluco e está fazendo uma contrapropaganda, porque pessoas humildes estão lá, salve, salve, parabéns, parabéns. Quer dizer, ficam absorvendo essas ignorâncias, essas coisas, essas fantasias, essas loucuras, e vai para a rua fazer propaganda, falar para os outros. Por isso é que a cultura racional está no caminho que está. Os despertalhões, isso tudo é um bando de otários, estão explorando e roubando e cometendo crime. Então, por favor, leve esse rapaz para fazer um tratamento psiquiátrico, que a coisa está feia. Assista o programa 350, está no YouTube. 350, Terceiro Milênio. É só ele que fala e vocês vão ver. Um abraço, desculpe incomodar vocês.